Bora, fiel, para muita análise com Zé Elias, Pascoal e o Zinho, já projetando Corinthians e Vasco para quarta-feira, primeiro jogo na Neoquímica Arena. Você já tá ansioso? Comenta aí, o Timão deve ter novidades para quarta. Deixa o seu like e se inscreve no canal para você não perder nada do Timão. Nenhuma informação, então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Para dar uma projetada já, amanhã a gente vai ter todo o tempo do mundo. Hoje, o tempo um pouco mais restrito, para projetar já a primeira final de quarta-feira aqui na Neoquímica Arena. Ele tava querendo. Ele tá provocativo hoje. O quê? Quer provocar o Zé Elias. Vai. Aí, Zé, Isso segura não. aí. Eu quero saber, os dois times ontem passaram por uma maratona física e emocional para alcançar a final. Você ter outro jogo tão perto, 3 dias depois, pode acarretar, de repente, um jogo menos frenético do que os jogos que a gente viu ontem? Ou é final e vamos para as cabeças? É decisão, Plihal, é decisão. Acabou, não tem cansaço, não tem nada. E outra coisa, a Neoquímica vai... Dá para construir mais lugar até a hora do jogo? Se construir vai ter torcida. Tá empolgado, você viu a comemoração como foi, a festa que foi. A gente estava falando, né? O Pascoal usa uma frase: eu nunca duvido do Corinthians. Não é isso que você fala, Pascoal? É verdade. É isso. É o Cruzeiro com o elenco, é o Cruzeiro com investimento, é o Cruzeiro com dinheiro, é o Cruzeiro com isso, é o Cruzeiro com aquilo. Juntou os 11 que a gente fala, juntou aqueles 11, e olha que o Garro entrou depois. Mas aqueles 11 que a gente fala que quando jogam, o Hugo, Mateuzinho, o Gamalho, né? É Gamalho ou... Ramalho. André Ramalho. Me confundo ali o sobre... Ramalho. Gamalho é o atacante. Ramalho, Gustavo Henrique e o Bidu, eu colocaria o Ranieri de primeiro volantão. Martínez, Carrídio e Garro. Memphis e Yuri, esses 11 do Corinthians tem um time melhor do que o do Vasco. Tem um time melhor do que o do Vasco e eles, bem fisicamente, esses 11 encaram os outros times aí do campeonato. Não é um time que vai conseguir jogar um campeonato todo, mas para mata-mata, para decisão, esses caras empolgados, confiantes, com a torcida junto, é um bom time, esse time do Corinthians. Vai esquecer as partes financeiras, vai esquecer os problemas, vai focar na decisão. E com o senhor Copa do Brasil, que é o treinador, o nosso querido Dorival é um cara que ganha a Copa do Brasil, que ganha título. Acho que não tem essa coisa de cansaço, não. Os caras queriam o jogo amanhã. Na tese de que é melhor fazer o primeiro jogo em eliminatória na sua casa. E acho que é uma grande vantagem do Corinthians. Isso. Obrigado, Zinho. Mas se eu não me engano, o Corinthians se classificou no primeiro jogo, né? Ou não? Ou trouxe um resultado? Mas buscou o resultado lá em casa. Fora. Não, levou lá fora. Buscou em casa. Não buscou nada. A sua tese não se sustenta no que aconteceu. Não, nos 2 jogos a minha tese não se sustentou. Tanto nas 2 semifinais, não. Porque o Fluminense mandante e o Vasco mandante foram iguais a Corinthians e Cruzeiro. Só que... Coisa linda a torcida mista, né? Depois a gente vai falar, mas que coisa linda, né? Eu só tenho um temor, né? Porque torcida de Vasco e Corinthians, elas não se bicam, hein? Esse é o problema. Torcida de Vasco e Corinthians não se bicam. Mas daí só vão os valentes mesmo, Pascoal. Eu sei que o Corinthians terá uma cota de 4 mil ingressos no Maracanã. Isso ficou decidido numa reunião hoje à tarde entre as diretorias. E o Vasco, no primeiro jogo aqui em São Paulo, na quarta-feira, fica com 2.600 ingressos. Logicamente, uma cota menor, porque o estádio tem uma capacidade menor. É aquele canto lá onde fica a torcida. Onde estava do Cruzeiro. Onde estava a torcida do Cruzeiro. Falando sobre o jogo, né? Eu concordo com o vovozinho quando ele fala que o melhor time era o Cruzeiro e acho que foi a maior decepção. Principalmente pelo seu treinador. Que falou o ano inteiro sobre, vou embora, existem coisas aqui que não vou nem falar de arbitragem, mas não vou isso, aquilo e tal. Não, ele é bom treinador. O time é arrumado, hein? Arrumado e tá onde? Voltou para BH. Ontem o que aconteceu? Resultadista você também? Não, eu sou. Futebol é resultado.
Futebol é resultado. No placar, tá estampado Futebol lá. é resultado. Se não ganha pra você ver, vai embora, meu filho. E na Europa tá chegando, hein? Não vai dar mais pra usar essa desculpa que na Europa... na Europa eles dão tempo. Não. Na Europa eles deixam trabalhar. Que tem vai pouco ver jogo na Europa, também não tem. Lá, vai primeiro ver. tempo, Zé, só deu Cruzeiro. E como foi o segundo? Termina? Como é que foi o segundo? Frase. Completa a frase. Vai pra cá, não pra cá. No placar! E essa daí? E essa O segundo daí? tempo começou E essa assim, ó, daí? Zé. Começou. Olha o segundo tempo, ó. 2 a 0 Vini, no placar. Essa Ô, Vini, do Gamaré. coloca o final do jogo, só pro Raul entender o que aconteceu. Aquele finalzinho ali, quando o Bidon bate o pênalti e vai lá na arquibancada. Só esse finalzinho pra ele. Bandeirinha do impedimento. Hein? Coloca. Não tem jeito. Agora, brincadeiras à parte, o futebol é resultado. Não tem mais esse... Infelizmente, eu gostaria de estar aqui falando bonito. Não, vamos fazer o seguinte, Era um projeto de 5 anos, vai ficar aí tranquilo. Futebol hoje, pela quantidade de dinheiro que é envolvido, é resultado. Porque se um time não jogar Libertadores, sem brincadeira, tá? Não tô sacaneando, pelo amor de Deus, tá, Plirra? Quanto o São Paulo vai deixar de ganhar, de arrecadar fora da Libertadores? Cerca de 10 milhões de dólares. Então, é por isso que eu falo, futebol é Só resultado. Só da Sul-Americana, 5 milhões de dólares. é. Mais o que seria da arrecadação do estádio. Um monte. E outra, patrocínios, uma série de coisas que você pode agregar aos valores, né? Tô dando graças a Deus no lugar. Não, mas assim... Melhor Sul-Americana. O que eu quero dizer é o seguinte, Ontem o Dorival entrou com uma forma de jogo no primeiro tempo, um 4-4-2. No segundo tempo ele muda, ele coloca de novo o sistema de jogo que o Corinthians está acostumado a jogar. Ele centraliza o Ranieri, põe o Bidon pelo lado direito, o Maicon pelo lado esquerdo, põe o Garro na frente. Garro entrou e bem os dois ali demais. na frente. O Garro entrou bem por quê? Porque a função dele foi marcar o Mateuzinho. Marcou o Mateuzinho no primeiro tempo. Ele estava distribuindo o jogo, arrebentou com o jogo do Corinthians. Ele arrebentou. Matheus Henrique, você quer dizer? O Matheus Henrique, é que a gente chama de Mateuzinho, né? O Mateuzinho, tem o Mateuzinho Que do só Corinthians. jogou porque o Lucas Romero estava suspenso. Então, aí no Mas ele tem mais qualidade para sair do que o Lucas Romero, né? Aí no segundo tempo, o que aconteceu? O Dorival simplesmente colocou o Garro, vem cá, faz essa marcação no Matheus Henrique, não deixa ele jogar. O time do Cruzeiro morreu. A superioridade numérica no meio campo também, porque ficou 2-3 contra 2 o tempo todo, pelos lados do campo, né? E aí o treinador do Cruzeiro não fez nada. Demorou para reagir mesmo. Ele não fez nada durante o jogo. A impressão que eu tinha e que tive é que ele fez apenas, ele preparou um tipo de jogo apenas. Uma coisinha bem simples e mais nada, né? E aí o Dorival armou. O que ele tinha que ter feito, Elisé? Pô, você muda a forma de jogar. Ele teve superioridade numérica no primeiro tempo. Você está com dificuldades porque o Matheus Pereira... O Cruzeiro não matou o jogo. O Cruzeiro teve a chance de matar o jogo no primeiro tempo porque o Corinthians estava muito mal. O Cruzeiro não matou. Segundo tempo, é difícil você manter 90 minutos da forma como o Cruzeiro jogou. Conseguiu fazer o segundo gol, né? Conseguiu fazer o segundo gol num contra-ataque com um erro de posicionamento do Corinthians. Mas o Corinthians já voltou melhor. Mas o Corinthians voltou melhor. Aí o que acontece? Você perde, primeiro você começa a perder jogadores. Lucas Silva já não conseguia mais manter a parte física. O Matheus Henrique, né? Desculpa, vai sair pro Mateuzinho, porque eu chamo de Mateuzinho, mas o Matheus Henrique já estava sendo marcado, então ele não conseguia jogar. E aí você tinha o Ranieri, que tirou o espaço do Matheus Pereira, porque o Matheus jogava nas costas do Michael. O Michael muito mal no primeiro tempo, muito mal mesmo. O Michael errando posicionamento. Jogou de volante, jogaram com 2 volantes e 2 meias. Sim, no primeiro tempo. Mas errando o posicionamento básico de volante, que se um cara sai, você tem que fechar a diagonal para ficar na frente da zaga. Saía, ninguém ficava. Aí o Matheus jogava nas costas dele porque ele ia para frente do Martínez. Não é assim que funciona. E o Matheus Pereira rodando, foi o período em que o Cruzeiro deitou e rolou por causa disso. No segundo tempo, quando ele estaciona o Ranieri na frente da zaga, o Matheus já não conseguia mais correr ali, não conseguia mais segurar. Então ele ia lá para o meio campo para pegar a bola. Você tá do Matheus Pereira. Do Matheus Pereira. Então assim, ele começou a criar essas coisas. O que você pode fazer? Muda a sua forma de jogar, espelha o time adversário, tenta criar dificuldades para o adversário nos embates, no 1 contra 1. Para você ver a parte técnica, tentar sobressair, ou põe 3 zagueiros, coloca 5 jogadores no meio campo, tira um atacante, da forma, você tem que criar algumas coisas, você tem que preparar o plano A, plano B, plano C, para um jogo do tamanho como esse. E ele não preparou nada, ele esperou o finalzinho do jogo para fazer as 3 substituições para bater os pênaltis. Para baterem os pênaltis, que foi o Janderson, o Gabigol e Wanderson.
o Wanderson, desculpa. Só o Wanderson bateu bem, né? O Wanderson, o Gabigol. o Wallace e o Wallace. Gabigol. Né? E dois O erraram. Gabigol perderam. Né? Então, assim... Dois dos três que entraram pra bater. E o fato de ele falar que já estava saindo... A entrevista dele ontem já tinha dado muito na cara que ele ia tomar esses... Falando em entrevista, vamos ouvir Eu Quero que o Zinho fale na sequência. O Dorival explicando as mudanças do intervalo. Pode rodar. Estávamos tentando de todas as formas uma correção para buscarmos uma compactação um pouco maior e não estava acontecendo. Nós precisávamos de algo novo no segundo tempo. Mudamos a postura, mudamos o posicionamento. Jogadores acreditaram novamente. Tomamos um gol logo de início. Foi um pecado aquele gol que nós tomamos. Talvez tenha sido a única oportunidade de segundo tempo do Cruzeiro. E fizemos um segundo tempo quase impecável. Merecendo aí, com certeza, e não desrespeitando o nosso adversário, que tem uma belíssima equipe, mas nós merecíamos, com certeza, uma sorte um pouco melhor em relação àquilo que nós apresentamos, o volume que nós tivemos e as oportunidades que nós criamos. Dorival foi bem ontem, então, Tetra? Para início, não. Para o segundo tempo, sim. Eu acho que assim, o Corinthians... A gente falou no grupo, o Zé Elias, que acho que comentou no nosso grupo, e eu concordei muito. O Corinthians já começou se defendendo. Recuou, acho que antes de começar o jogo, no aquecimento já estava recuado. Ele diz aí que o time não foi bem, o time não encaixou, não movimentou. O time entrou sentado no resultado que fez fora de casa. E acho que foi muito perigoso. O Cruzeiro engoliu o Corinthians no primeiro tempo, teve inúmeras chances, a gente viu os melhores momentos. As melhores chances disparadas foram do Cruzeiro. É que o Hugo foi muito bem e também faltou a pontaria, o momento final do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro tomou conta, teve posse de bola, circulou a bola no campo ofensivo. Então aquele sistema que o Dorival utilizou no jogo de ida, que tinha uma saída mais rápida e teve até mais contra-ataque no primeiro tempo lá. Eu acho que o Corinthians, o primeiro tempo do Corinthians no Mineirão foi melhor do que o do Cruzeiro e foi melhor do que o que ele fez em casa. A gente viu que ele jogou com 4 volantes, porque o Bidon é volante e o Carritos também é volante, são segundo volante, não são meias. O Pascoal falou de 2 volantes, 2 meias, para mim eles não são meias, eles são segundos volantes. E aí tinha o Martínez e o Maicon, e o Bidon pega de um lado, baixa a linha de um lado, o Carrilho do outro lado, 2 linhas de 4. Porque ficava o Memphis e o Yuri, que também voltavam para marcar até a linha de meio campo. Então foi um Corinthians, para mim, muito recuado, jogando muito com o resultado que tinha fora de casa. Trouxe o Cruzeiro para cima e correu risco. Aí no segundo tempo ele corrige. Aí o time realmente volta melhor, mais agressivo. Toma até o gol, como ele falou, que foi até num contra-ataque, porque saiu mais pro jogo. E principalmente com a entrada do Garro, que aí é meia, aí é um meia mesmo. Entrou bem, chamando a responsabilidade, chamando o jogo. O time melhorou, começou a criar muito mais. Os laterais aparecendo muito mais ofensivamente. Aí você vê os melhores no momento do segundo tempo, a bola na trave, o Cássio defendendo, é um Corinthians muito mais dono da casa, jogando com a sua torcida e, mais uma vez, destacar a presença da torcida do Corinthians, o apoio da torcida do Corinthians, nos momentos difíceis do jogo não vaiou, continuou incentivando, isso é bom, é um exemplo para outras torcidas, e aí consegue o seu gol, né? Eu acho que foi um momento que o Cássio erra, aquela saída ali, aquele soco que ele dá na bola. Mas aí o Matheus Bildu não tem nada a ver com isso, faz o gol, que vai para os pênaltis. E aí nos pênaltis é o que aconteceu, né? A capacidade, tem 2 goleiraços que são pegadores de pênalti, mas o momento decisivo, o grande jogador que é, o grande cara frio para esse momento, infelizmente acontece no futebol. Eu já errei pênalti, não sei se o Zé Elias batia pênalti também na hora da decisão, mas eu já perdi, já fiz, acontece e infelizmente aí, a gente está vendo, o Gabigol para mim bate mal, né? Não é aquela batida que a gente costuma ver do Gabigol, o Hugo conhece ele, não sai, espera o momento final, e aí o Corinthians passa, mas acho que assim, como o Pascoal falou, merecedor.
Pegar os 2 jogos, analisar tudo que aconteceu no jogo, o Corinthians foi melhor, mas te respondendo, acho que o primeiro tempo do Corinthians foi perigosíssimo e eu acho que o Dorival com o time não foi bem. Depois melhorou. Daqui a pouco eu vou querer saber, o Pascoal, que postura, que escalação o Corinthians deve optar, o Dorival deve optar para o jogo de quarta-feira para largar na decisão contra o Vasco da Gama. Ontem você e o Zé Elias já falaram a respeito do pênalti perdido do Gabigol. Você falou agora rapidamente, Tetra. Na sua opinião, o Gabigol foi displicente na cobrança? Não vejo displicente, assim. Eu vejo que ele não é o titular da equipe. Claro que isso incomoda, por mais que ele tenha tido uma postura boa, né? Eu não vejo ele quando entra reclamando ou de cara emburrada com o treinador. Não, isso é o que eu estou vendo, né? Quando ele entra, eu não sei o dia a dia. Mas a gente não vê notícias de que ele está se rebelando, que ele está reclamando, mesmo porque o Caio Jorge está voando. Seleção brasileira, muito bem. E aí o sistema de jogo não é com 2 atacantes, é com um atacante de referência e jogadores de lado, né? O Christian vem atrás aqui, mas chega pelo lado direito. Então, muita vitalidade era a opção do treinador. Então, ele viu que não tinha condição dele ser titular no lugar do Caio Jorge. Então, ele aceitou isso. Mas é claro que o jogador da grandeza, do nome, do currículo, da história que ele tem, fica incomodado. E chega nesse momento, se você não está tão vivendo aquele momento, você não está totalmente concentrado, você não tá com aquele ritmo do jogo, e o jogador sente. Eu não acho que ele bateu o pênalti chateado porque ele é banco, não estou falando isso. Eu estou falando porque, por ele não ser o titular, não ter essa sequência, caiu em cima dele uma responsabilidade no momento que ele não está preparado para isso. Ele é grande demais, a história dele no futebol brasileiro. Santos, Flamengo, história do Flamengo nem se fala. Mas no Cruzeiro, ele está em baixa. E aí coloca-se para ele a maior responsabilidade num momento que ele não é o melhor jogador do time, que ele não é o jogador... Mas é ele que quer bater o último pênalti sempre, velho. Ele que pede para ser o último para bater o pênalti. Não, mas não tem um treinador? Não tem um treinador lá, não? Mas toda a vida ele fala que o último que bate é ele. A responsabilidade é dele. Ele tem que assumir essa responsabilidade. Mas nessa hora, ele não pode ir molezinho para bater o pênalti. Eu coloco a responsabilidade da classificação, né? Eu boto a responsabilidade no treinador. O treinador tem que, nesse momento, falar, ó, não vai bater, você não é o jogador que... Agora, é a história dele e ele quer ser esse cara para bater o último pênalti, mas a característica dele bater o pênalti é aquele jeito ali, é que ele bate mal. Ele bateu mal, mas a característica dele de cobrança de pênalti sempre foi desse jeito. Pegou um goleiro que conhece ele. Isso faz Por diferença. Conhecer. 40 cobranças do Gabigol ao longo da carreira, 36 convertidas, mas não custa lembrar que naquele jogo contra o Flamengo, né? Foi o Flamengo ou Palmeiras, que ele entra e bate o pênalti no finalzinho. Foi o Flamengo mesmo. Flamengo. No Mineirão, Campeonato Brasileiro, ele perde, ele faz um rebote, né? Eu não vou poupar o Gabigol de ter perdido o pênalti. Porque ele entra exclusivamente para isso. Você viu o pedido de desculpas dele hoje na rede social? Acho bonito ele pedir desculpas. Mas ele poderia ter feito melhor. Porque naquela hora você tem que fazer o melhor que você pode. Pascoal, é decisão. Eu tenho uma opinião, assim, em relação a isso, né, em determinadas circunstâncias. Ele está lá para bater e errou. Não acho que tem que pedir desculpa. É a profissão dele. Ele está ali como... Ele está sujeito a errar e acertar. Faz parte. Não, acho que a coisa da culpa, tentar se isentar, né? Tentar falar, olha, eu tentei. Não, eu acho que ele está ali para isso. Olha, bati, errei, pronto. Sabe por quê? Porque dá para ver que isso daí é uma desculpa formal, aquela coisa que protocolar e tal. O jogador, senão daqui a pouco o jogador... Mas não foi uma cobrança xoxa demais pro momento? Foi, ele errou, mas é um jogador que não está jogando, um jogador que você percebe visivelmente que não está a fim de... Não tá feliz com a situação. Vai bater pênalti contra um goleiro que já o conhece e é um grande pegador de pênalti. Já sabe a técnica que usa, já sabe a maneira, os milímetros, já sabe como é que ele vai bater. E eu estava vendo uma coisa na internet, um estudo, né? Os caras estavam mostrando
Porque o goleiro também tem as suas técnicas, né? O Hugo, normalmente, ele dá um passo para ir para o outro lado, que é para você ter o passo do impulso. Pelo menos eu estava vendo isso na internet aqui, as pessoas fizeram esse estudo. E no Gabigol, o fato de conhecê-lo, o que ele fez? Ele deu o passo e foi para o canto onde ele deu o passo. Né? Pode parecer besteira, mas como eles se conhecem, esses pequenos detalhes podem fazer uma. E eu vi hoje um vídeo que o Gabigol diferença. gravou recentemente, porque já foi no Cruzeiro, um desses influencers da vida, em que o Gabigol explicava o jeito como ele normalmente bate. Que ele só vira o pé mesmo depois de ver o movimento do goleiro. É claro que, estando frente a frente com um goleiro que treinou com ele durante anos, isso, claro, que deve provocar algum tipo de grilo na cabeça do cara. Primeiro provoca o desgaste emocional dele, que vai bater o pênalti contra o goleiro, que tem 2 metros pra lá de 2 metros e tá no gol. Plihal, o Caio Jorge saiu por quê? Acho que foi pro Gabigol bater mesmo. Gabigol Aí o melhor jogador do campeonato, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o artilheiro da Copa do Brasil, o centroavante que está na seleção, o cara que fez mais gol no time, sai pro Gabigol que não vive o seu melhor momento. Por isso que eu também acho que o treinador tem culpa. E até jogadores que estavam em campo lá, que poderiam ter batido, também o Wallace tem experiência e tudo. Mas o Eduardo não bate melhor do que ele? Não tinha jogadores... Eu acho que as escolhas do treinador também não foram as melhores. Não, eu só quero dizer o seguinte. Acho que tudo isso que foi dito aqui se encaixa perfeitamente na minha forma de pensar. O pênalti para o Gabigol era o último pênalti das alternadas. Certo? Fez, acabou. Bateu, acabou, um abraço pro gaiteiro, não tinha choro. Ele conhece o goleiro, como o goleiro o conhece. Tanto que o Zé explicou, o passo para cá, o passo para lá para fazer a defesa. Você tem outras opções de bater o pênalti, só não tem a sua opção, a sua melhor opção, aquele que você bate, do jeito que você bate, naquela hora não serve. Porque o cara sabe onde que você vai bater. O cara te conhece. O Hugo ficou esperando até o último instante para poder sair para fazer a defesa, porque sabia que ele ia bater daquele jeito. E ele não vira o pé, ele bate reto. E ele bate mal ainda por cima. Ele bate reto e bate fraco. Aquele pênalti foi batido muito fraco, muito mal. Aí vem naquilo que eu tô falando, o cara não está preparado para aquele momento. Eu não sei se entra lá e dá uma borrachada na bola. Não vem com esse ritmo, tampa a bola no gol. Não vem com essa convicção, não vem com... Não era ele o batedor. Eu ia perguntar pro vovozinho exatamente isso. Ontem eu falei aqui, que eu acho que a impressão que eu tive que era um jogador sem confiança, um jogador que não tava ali, não era o Gabigol do Flamengo que enchia a bola ali e ia grandão para bater o pênalti. Na final da Copa do Brasil de 22, muita gente recuperou essa imagem ontem. Ele faz o gol e ele chama. Faz o gol, chama a torcida, e se ele perde ali, o Corinthians seria campeão. Era um pênalti também decisivo, mas não porque daria o título automaticamente ao Flamengo. Evitou o título do Corinthians. Evitou o título do Corinthians. Naquele pênalti no Maracanã, você tá falando. Mas o Fagner bateu o pênalti para cima. E parecia outra pessoa. Outro pessoa, isso que eu tô dizendo. Então, o fato de você jogar sempre, é o dia a dia, é tudo isso, né? Por tudo isso, ele tinha que mudar o jeito de bater. Por tudo isso estabelecido, dá uma borrachada na bola e vai e tenta tirar do goleiro, porque sabe que o cara é pegador de pênalti. Vou falar uma coisa, pessoal. O Gabigol, ele quer jogar no Corinthians, mano. Ele quer jogar no Corinthians. Ele foi pro Cruzeiro mesmo porque o Corinthians não tava com dinheiro pra contratar ele na época, né? Aí preferiu o Memphis. Mas ele é doido pra jogar no Coringão. Ele é doido. Já teve foto dele usando a camisa do Corinthians, várias entrevistas aí dele falando da torcida do Corinthians, mas vou ser bem sincero, eu não quero não, mano. Eu acho que já deu, é um cara que vai pedir 2 milhões e meio de salário, cara, é um jogador muito caro, muito caro. Só compensaria talvez se ele pedisse ali 1 milhão, porque hoje qualquer jogador aí ganha 1 milhão, então mesmo assim, acho que não dá não, cara. É um jogador que é muita soberba, cara. Talvez ele deixaria o clima até pesado no Corinthians. Mais fácil a gente procurar jogadores que realmente querem jogar no Corinthians. E falar em atacante, mano, eu acho que o Gui Negão não fica na próxima temporada, não.
Já ofereceram 150 milhões de reais por ele, um clube da Arábia. Parece que o Corinthians rejeitou, mas eu acho que ele não fica, não. Mas se for por esse valor, vendo, cara. 150, 180 milhões do Guinegão. Porque agora ele tá meio embaixo e tal. Apesar que o Yuri Alberto, pelo amor de Deus, ontem o Yuri Alberto machucou a bola. Machucou a pelota. Cara, teve um segundo tempo que o Garro deu um tapa pra ele de sinuca. Era só ele dominar e bater pro gol. Ele se enrolou todo com a bola, perdeu o domínio. Ontem não foi fácil aturar o Roberto, não, perdeu o pênalti. Então é isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, valeu, nós.